Cumprimentamos os senhores telespectadores. Numa conversa onde hoje temos o prazer e o privilégio de termos uma vez mais connosco Sérgio Vilar. Sérgio Vilar, que é mais uma digressão pelo nosso país, acaba de completar cerca de 75 centros espíritas portugueses. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Como é que tem sido a sua digressão desta vez, Sérgio? Nós queríamos agradecer a você, Rui, a nossa querida Diana, que tem feito a nossa programação junto com o Galvão de Porto. E realmente nós estamos muito emocionados, tendo em vista sermos recebidos de uma maneira muito carinhosa nas casas portuguesas, aonde viemos com uma proposta, que é uma proposta de trabalho, a convite do nosso querido Arnaldo Costeira, o nosso irmão, que nos convidou para trazer a pomadinha Chico Xavier, e temos levado essa proposta para as casas, que é uma proposta de trabalho, de amor e de alegria. Sérgio, a nossa instituição, a ASEV, vai para o ano fazer em Portugal a pomadinha Chico Xavier. A nós juntaram-se outras instituições, tem-se formado um grupo de mais de 100 irmãos que têm vindo semanalmente a estudar, a preparar-se convenientemente para que no próximo ano possamos estar efetivamente em condições de fazermos a pomadinha Chico Xavier. Há um grande rigor, uma grande preparação de meses e meses para que o principal ingrediente da pomadinha, que é o amor, efetivamente aconteça em cada um de nós. Gostaríamos que nos dissesse algo sobre esta disciplina mental que é necessária, sobre este rigor, sobre este empenho, esta doação diária que nos propomos fazer, cada um, em prol de uma pomadinha que vai servir necessariamente para aqueles que sofrem, para aqueles que são mais necessitados, para aqueles que têm dor. Eu acredito, Rui, que talvez a pessoa melhor para estar nos esclarecendo isso dentro do campo científico seria a nossa querida amiga Diana, a nossa irmã. Por quê? Porque ela é e está na área da saúde, na área da farmácia há muitos anos. E ela bem sabe que todo remédio tem as suas propriedades. Mas é verdade, e ela já comprovou isso nas suas experiências, que a pomadinha é feita de uma maneira diferente. Aonde nós colocamos os mesmos ingredientes que muitas vezes ela pode até usar no laboratório farmacêutico e logicamente vai perceber que os resultados são diferentes. Por quê? Mas não está usando os mesmos materiais, as mesmas quantidades? Sim. Só que o nosso trabalho tem uma parte a mais, que é o que se explica essa reunião que nós temos uma vez por mês, todo primeiro sábado, com as casas espíritas adesas que estarão participando do encontro, para que possamos estudar alguns aspectos importantes, como, por exemplo, o princípio vital, a energia universal, a doação de ectoplasmia, enfim, todas as energias que nós temos em potencialidade em nosso corpo. Aonde, Rui, vamos aqui fazer uma pequena sugestão para os nossos telespectadores pensar um pouco também. Jesus curava pelo poder das mãos. As curas eram realizadas quando ele colocava as suas mãos e orava ao Pai. E ele mesmo disse a Pedro: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, voltando à história da pomadinha, qual é o ingrediente que a nossa irmã Diana não teria no laboratório farmacêutico? É exatamente a preparação do nosso pensamento, é o amor em essência. Esse é o componente
mais importante da pomada? Boa noite, Rui, boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Efetivamente, nós na preparação dos medicamentos, nós sabemos que todas as substâncias ativas são moléculas que são constituídas por átomos, e os átomos têm na sua volta os eletrões circundando em volta das suas órbitas. Uma substância ativa por si só não funciona sozinha. Ela vai funcionar, até porque a forma de ser distribuída pelo organismo tem que ser incluída dentro de alguns de veículos que os possam levar para os órgãos onde elas vão agir. Com as pomadas é a mesma coisa, portanto, normalmente os veículos vaselina, lanolina, enfim, têm que ser incorporados para que eles possam ser absorvidos pela pele. No entanto, quando há a incorporação das substâncias ativas na vaselina, obviamente que a ligação é feita por interação entre os seus eletrões dos átomos de cada moléculas, quer da vaselina, quer das substâncias ativas. Há um estudo feito com a água, com amostras de água de uma fonte japonesa, e esse estudo, depois de colocarem uma amostra de água debaixo de várias qualidades de pensamentos, de músicas com uma vibração mais negativa, mais barulhenta, com pensamentos sujeitos a pensamentos de amor, pensamentos de oração, pensamentos de raiva, e eles, depois de colocarem estas amostras na mesma quantidade debaixo nestas condições, foram analisar as moléculas e chegaram à conclusão que a estrutura da molécula do H2O, não é, que é composta por dois átomos de hidrogênio e de oxigênio, era completamente diferente, era uma estrutura mais equilibrada, com maior quantidade de energia nas moléculas de água que são sujeitas a pensamentos positivos, a pensamentos de amor e de vibrações de oração. É interessante que a que tinha sido sujeita a pensamentos de oração estava com uma estrutura muito mais cristalina do que todas as outras. A conclusão a que chegaram foi que, efetivamente, os pensamentos positivos podem alterar a constituição atómica das moléculas, ou seja, os eletrões, quando são sujeitos, ou a molécula, quando é sujeita a pensamentos positivos, os eletrões são reorganizados em torno das órbitas no sentido de maior energia e, por isso, uma estrutura mais cristalina. Quando são sujeitos a pensamentos negativos, de ódio, de raiva, os eletrões são, inclusivamente, retirados das órbitas, saem das órbitas e a molécula destrói-se por completo porque não há uma ligação entre os átomos que constituem a molécula. E, portanto, isto leva-nos a crer que, efetivamente, na confecção da pomada, como ela é confeccionada em condições de uma vibração extremamente elevada de pensamentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, que estes pensamentos vão interferir na constituição atómica das substâncias ativas que estão inseridas na molécula. O que a Diana está a dizer é de extrema importância, porque, na verdade, alguns espíritas portugueses interrogam-se, digamos, da disciplina, da seriedade e do tempo que nós necessitamos, ou julgamos que necessitamos, para podermos, em sã consciência, de uma maneira absolutamente responsável, com muito amor, com muita fraternidade, com muita doação pessoal de cada um, preparar-nos e fazermos a pomada. Porque, segundo parece, tem havido situações em que a pomada é feita, eu diria até de uma maneira um tanto ou quanto displicente, como se fosse uma coisa simples de preparar e de fazer numa semana ou em 15 dias, sem um certo e determinado rigor. Eu perguntava-lhe qual é a sua opinião a respeito disto, Sérgio. Eu acredito, Rui, que essa colocação científica que a nossa irmã Diana acaba de colocar para todos nós, relatando as experiências daquele nosso amigo, irmão japonês, que veio trazer a importância do pensamento, fazendo as modificações na água, recebendo o prêmio Nobel, que logicamente o que ele veio trazer é o que nós temos na doutrina espírita, nos seus anais, desde 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec já nos convidava
a repensar sobre tudo isso. Em 1992, eu tive a oportunidade de conhecer um grande espírita no Brasil, em Campinas. Fui amigo e sou amigo de Nobor Fakuri, considerado o maior neurocirurgião da América Latina. Hoje se encontra reformado, mas em 1992 era ele acadêmico da Unicamp, uma das maiores universidades do Brasil, e ele me convidou como representante da União das Sociedades Espíritas de Campinas a uma reunião científica na Unicamp, onde eles estavam estudando exatamente a modificação da água através dos pensamentos positivos. É uma pena que esse estudo já existe há muitos anos, mas alguns cientistas tiveram medo de levar à baila exatamente por serem acadêmicos. E hoje nós estamos vendo isso comprovado. Logicamente, a pomada, ela vem mostrar para todos nós a importância do nosso pensamento, porque quando, e a Diana relembrou bem a questão das moléculas, nós vamos relembrar que quando Allan Kardec traz a obra, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a divisibilidade das moléculas, coisa que era impossível. Me lembro, Rui, acho você, a Diana, não me lembro se chegou a pegar essa fase na escola, no primário, nós aprendíamos que a molécula é indivisível. Alguns anos depois, veio a comprovação de que a molécula se divide em muitas partes, vindo então grandes descobertas para a ciência. E tudo isso nós temos no estudo da doutrina espírita. E dentro dessa colocação da Diana, vem a sua pergunta, Rui, que vem esclarecer exatamente essa questão. A nossa casa espírita, respeitando o movimento no Brasil que faz a pomada, são muitas casas, nós fazemos ainda dentro de um princípio que não abrimos mão, sob a orientação do nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, que direciona o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e o Núcleo Chico Xavier, sobre as questões disciplinares. Bastante estudo, bastante entendimento, bastante preparação, onde nós ficamos alguns dias sem comer carne, onde nós ficamos alguns dias lendo um pouco mais, exercitando a caridade, tentando desenvolver o capítulo da paciência, enfim, não abrimos mão dessa condição, para que possamos, no final de semana, na qual realizamos a pomada, fazermos com amor, porque é esse o ingrediente, Rui, que é o ingrediente principal em nossa pomadinha. Porque a ciência hoje está comprovando isso. Se nós tivermos um grupo desestruturado, desarmônico, fizermos a pomada no campo da competitividade, fizermos a pomada para a nossa vaidade, fizermos a pomada para ilustrar ainda o nosso ser egóico, egocêntrico, aonde nós queremos que as pessoas vejam que nós somos importantes, porque temos fórmula, que diga de passagem, querido Rui, querida Diana, querido telespectadores, vamos relembrar que a fórmula não é nossa, a fórmula é da espiritualidade. Vamos nos adentrar num campo importante, que eu acredito que o Rui e a Diana também vão participar dessa conversa, de que há muitas coisas. A pomada é doutrinária, a pomada é antidoutrinária. O que nós sabemos de doutrina espírita? Temos lido pela internet, pelos meios de comunicações, tantas coisas de pessoas que batem no peito e dizem ser espírita, mas afirmam determinadas coisas onde se mostra nitidamente despreparo científico, doutrinário, de uma maneira até irresponsável, muitas vezes, criando focos
de dissensão no movimento espírita, exatamente por desconhecer o movimento. Então gostei dessa pergunta da Diana, dessa explicação que a Diana nos fez no campo científico, que foi maravilhoso, mas que se resume para nós, que não somos cientistas, mas que temos aquilo que o Evangelho se expressa, onde Jesus disse que estava trazendo o Evangelho para o simples e humilde, e não para os doutos e sábios, porque esses iriam achar-se dono da matéria e iriam destoar o tema. O simples e humilde vai resumir essa belíssima conclusão que a nossa irmã nos fez, dizendo que a modificação das células é o amor colocado em essência. Eu peço desculpa, Sérgio, Rui. Existem algumas circunstâncias, por exemplo, já ouvi falar algumas vezes que já assistiu a algumas pomadas em que ou a vaselina e a lanolina não atingiram um ponto, por mais tempo que estivessem debaixo de aquecimento, ou que não conseguiam, a pomada não saía de forma nenhuma. Mais uma vez, aquilo que nós falávamos há pouco explica. É assim, quando eu se estiver numa farmácia a manipular uma pomada, com pensamentos positivos, negativos, se não tiver, portanto, eu consigo fazer a pomada na mesma, portanto. Não se conseguir fazer uma pomada num ambiente em que ela está a ser feita, pode não, é de certeza devido ao facto de o ambiente não estar preparado, existirem pensamentos negativos no ar e os eletrões são afastados das órbitas das moléculas, elas nunca chegam a interagir entre si e pronto, e não há E o que acontece com tudo isso? Vai acontecer de ou nós termos algum problema. Eu gostaria até de estar dando um exemplo para o nosso telespectador entender um pouquinho. Me lembro que uma vez nós estávamos numa determinada cidade no Brasil, trabalhando na pomada, e realmente o grupo naquele momento não estava tão preparado. Havia uma certa desavença na casa, havia um certo desavença no grupo de pomada, havia uma certa competitividade entre os seus diretores, enfim. E nós estávamos liderando o salão onde se prepara a pomada, e na sala, ao lado, onde estavam os panelões, nós percebemos que alguns rumores começaram a ter. Eu fiquei um pouco preocupado porque senti que alguma coisa não estava bem. O nosso amigo espiritual de imediato pediu para que nós parássemos a atividade do salão e começássemos a fazer uma prece. Depois pedimos ao cantor que cantasse uma música que todos conhecessem, para nós podermos cantar juntos. Quando nós, então, dirigindo essa atividade, olhamos para a porta da pomada, percebemos que a pomada estava escorrendo pelo chão. Imaginávamos que alguma coisa boa não estava acontecendo. Quando as coisas foram se acalmando e nós então percebemos que já estava tudo mais calmo, fomos saber o que havia acontecido. Eram 5 panelões, dos quais os panelões já haviam sido retirados fogareiro, e ele já estava sendo ou passando pelo processo de desaquecimento, quando 3 dos panelões já morno, poderia dizer assim, começam a entrar em ebulição. Ou seja, a pomada começa a ser jogada para fora. Jogou-se uma quantidade enorme de pomada e depois perguntei ao nosso benfeitor amigo o que havia acontecido. E ele disse que o pensamento deletério de alguns dos componentes que ali estavam eram tão grande que contaminou uma quantidade de pomada e eles acharam por bem jogar essas pomadas fora para não prejudicar alguma pessoa. É interessante, Diana, que quando nós estudamos os costumes dos povos, vamos para a Índia. A Índia tem um costume muito interessante. Quando o casal tem uma briga, e é uma briga muito séria,
geralmente o marido fica uma semana sem comer em casa. Porque acredita o povo indiano que a mulher possa matá-lo pelo pensamento envenenando a comida. Olha como esse fator parece ser algo simples, mas não, é verdade. Quantas vezes nós almoçamos num restaurante e ao sairmos do restaurante passamos mal? Às vezes quem fez aquela comida estava com tantos problemas, descarregando tanta raiva, que aquela raiva contaminou a comida. Veja, Diana, nós estamos estudando pensamento. E isso é uma coisa muito antiga. É que agora que nós estamos fazendo se materializar em nosso conhecimento a importância daquilo que nunca poderíamos dizer demos valor. O Sérgio há bocadinho falava em que a pomada era doutrinária ou antidoutrinária. Eu permito-me recordar a Revista Espírita de 1862, mês de novembro, em que Kardec publica um unguento, uma pomada, que foi transmitido mediunicamente a Hermance Dufault. Quer pronunciar-se sobre essa passagem maravilhosa? Sim, inclusive, Rui, nós fizemos uma belíssima entrevista até com você e também com o Paulo Costeira, sobre, que vai sair no próximo jornal da ASEV, uma matéria bastante esclarecedora. Porque o que me preocupa, Rui, é quando, por exemplo, eu ouço, como eu ouvi recentemente, até de uma pessoa que é dirigente, tem livros publicados, falam nas tribunas de uma casa espírita, que a pomada é antidoutrinária. Ora, vamos partir de um princípio. O que é doutrinário e o que é antidoutrinário? Bom, doutrinário se imagina que é tudo aquilo que está em Kardec. Ou seja, eu entendo Kardec, o Pentateuco Espírita, o Obras Póstumas, que é um livro que é o bastidor do trabalho de Kardec, e também entendo como doutrinário as revistas espíritas, que logicamente o próprio Kardec havia dito que são matérias importantes, mas que ficaria brochuras muito grandes se colocasse na obra básica. E eu, particularmente, Rui, como um grupo enorme no Brasil, entende que Chico Xavier também é doutrinário. As suas obras, quase 500 obras, complementando de uma maneira fantástica Allan Kardec e o mundo espiritual. Pois bem, na Revista Espírita de 1862, nós ali vemos Kardec de uma maneira bastante entusiasmada relatar um fato que nos chama a atenção, porque não é um fato, Rui, que ele recebeu de alguma parte da Europa ou de alguma parte do mundo. É interessante, gostaria de mencionar, de que Allan Kardec era tão criterioso que ele chegou a receber nas suas mãos 30.000 mensagens, das quais leu todas. Separou 3.000 mensagens, das quais só publicou 300. Veja, Rui, veja, Diana, veja, querido telespectador, como ele era criterioso para colocar alguma coisa como doutrina. E ele publicou que uma das suas médiums, que era uma das suas médiuns preferida, porque era jovem, era uma jovem que compôs a primeira obra de O Livro dos Espíritos, Hermance Dufault, e Hermance Dufault estava com problema na perna. E ali então ela consultou o seu amigo espiritual, se havia alguma coisa para curar. O amigo espiritual diz, e aquela pomada? Ela diz, aquela pomada que o meu tio usava já não tem mais. Porque a pomada era feita na América, o médium desencarnou, não passou a fórmula para ninguém,
levou com ele no túmulo e não tem uma fórmula. E ele diz assim, o espírito, pegue uma caneta e um papel e eu vou ditar a receita da fórmula. E Kardec conta que ela usou, ficou curada, e os espíritos pediram para começar a fazer a pomada para distribuir. Então Allan Kardec menciona várias pessoas que usaram a pomada em várias partes do corpo, contando inclusive uma particularidade. Havia um senhor que tinha sido por uma foice atingido e um pedaço da foice estava na sua perna, e a ciência da época disse que ele teria que amputar a perna. Começou-se a passar a pomadinha, o unguento, e automaticamente aquela peça que estava no corpo saiu, e a perna então teve uma cicatrização, onde a ciência na época ficou bastante intrigada com o poder daquela pomada. Vejamos, Rui, que Kardec fala de uma forma belíssima, e você, que às vezes não tem a revista espírita, você vai poder acompanhar na íntegra pelo jornal da ASEV, que com certeza vai esclarecer e muito, e nós afirmamos categoricamente diante dessa pauta. A pomadinha Chico Xavier é sim doutrinária. Ou seja, sem dúvida nenhuma que sempre, através da mediunidade de diversos médios consagrados, que houve sempre receituário mediúnico. Mas eu estava aqui a recordar-me que na última entrevista que a doutora Marlene Nobre deu em dezembro passado à TV Caminho da Luz, antes de ter desencarnado, ela referia e contava precisamente que Chico Xavier tinha noites de receber 300, 400, 500 de receitas mediúnicas através do Dr. Bezerra de Menezes. Pode comentar, por favor? Sim, nós tivemos a casa da Marlene Nobre, onde nós fizemos a última entrevista com ela encarnada, que ela desencarnou no dia 6 de janeiro. E a doutora Marlene Nobre nos contava, no íntimo da sua casa, na nossa entrevista, que quando ela fazia o curso de medicina na Universidade de Uberaba, 2 anos acima do curso dela, estudava um amigo, que era exatamente o Valdo Vieira. E o Valdo convidou a Marlene, sabendo que era de família espírita, para conhecer Chico Xavier. Foi exatamente em 1959, quando o Chico mudou-se da cidade de Pedro Leopoldo para a cidade de Uberaba. E ela conta que quando ela viu o trabalho, o Chico pediu a ela para ajudar nos comentários do Evangelho e também no trabalho de receituário. O Chico recebia, numa noite, até 600 receitas mediúnicas de receitas homeopáticas. Tem uma história muito interessante que nós conhecemos, que o Chico recebeu para uma senhora que tinha uma doença gravíssima e ela estava com tuberculose. E o Chico recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra, que era um remédio. E essa irmã então esperou todos irem embora, se aproximou do Chico e disse: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. O Chico colocou as mãos no bolso, percebeu que também estava passando por muita dificuldade naquela época, questionou o Dr. Bezerra o que fazer. O Dr. Bezerra pediu para pegar aquela receita e parti-la em 60 pedaços, que era exatamente para tomar 30 dias, 2 vezes por dia. Cortou-se em 60 pedaços, fez uma bolinha de papel, e o Chico então disse: olhe, minha irmã, Dr. Bezerra de Menezes está pedindo para você de manhã e à tarde ingerir um pedacinho desse papel com água, faça uma prece em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e você então vai receber auxílio. E conta que depois de 30 dias,
essa mulher apareceu ao Chico no centro para lhe agradecer, totalmente curada, restabelecida. E nós, então, é uma das histórias que nós relembramos o poder do pensamento, o poder do amor, a condição de nossa fé, não é? Tudo isso, então, Rui, se faz pela nossa condição de trabalho. Aproveitando há pouco que falou na receita mediúnica da pomada, que está inclusivamente inscrita na revista Espírita, nós sabemos que a pomadinha de Chico Xavier também, na sua origem, está também uma receita mediúnica, ou seja, foi recebida mediunicamente. A minha questão é a seguinte: na altura em que essa pomada a receita dessa pomada foi recebida, os espíritos que a ditaram aconselharam também a sua confecção no ambiente mediúnico e mediunizado em que ela é feita atualmente? Olha, na verdade, quando o tio Nunes recebeu a receita, uma certa feita ele foi conversar com o Chico, e isso está nas obras literárias de Chico Xavier. O tio Nunes não havia comentado que foi a primeira pomada que nós tivemos no Brasil, por isso é o princípio de tudo. E ele foi visitar Chico Xavier e não havia contado que ele havia recebido uma receita. E no meio da conversa, o Chico lhe perguntou: ô tio Nunes, o que você está fazendo daquela receita que os espíritos lhe deram? Ah, Chico, estou fazendo algumas experiências na minha casa. Ele estava fazendo com panela de pressão. E o Chico diz a ele: não, meu irmão, você tem que fazer num centro, e tem que ser centro que serve sopa, que hajam pela caridade, para que possa ali, impregnado pelo amor do Evangelho, ser trabalhado essa pomada. Então o Chico orientou, e essa orientação é do Chico, acredito que serve para todos nós que fazemos a pomada, usarmos a pomada em ambiente logicamente preparado, onde se tenha todo um trabalho assistencial. Veja como as coisas, Diana, vão se completando. Por que essa orientação é importante para nós? Porque às vezes tem uma casa espírita, as pessoas acham que falar do espiritismo é bonito, não tem nenhuma obra assistencial, ficam questionando todas as obras assistenciais e não tem ambiente para fazer um trabalho dessa natureza. Então o Chico já, logicamente, sob a orientação de Emmanuel, dos bons espíritos, Dr. Bezerra, já orientava a importância de nós fazermos num ambiente preparado. Por que um ambiente de sopa? Porque ali, quantas pessoas vêm faminta e depois de receber o alimento, quantas pessoas fazem uma prece, magnetizando aquele ambiente, preparando aquela casa, preparando aqueles corações idosos que ali estão. Por isso que a pergunta sua é bastante pertinente, porque entendemos sim que para fazer pomada tem que ter obrigatoriamente um espaço adequado de trabalhos espíritas voltada para o campo assistencial de amor ao próximo. Como é que os centros espíritas portugueses têm recebido a proposta de futuramente virem a divulgar e a distribuir a pomada de forma gratuita? Olha, Rui, para nós foi uma grande surpresa, porque quando conversávamos com o nosso irmão Costeiro, que nos fez a proposta da pomada, novamente citando esse fato, nós sabíamos que havia uma dificuldade muito grande de mandar pomada para Portugal. Antigamente era mais fácil, mandávamos pelo correio e tudo era mais fácil. Hoje existem muitas fiscalizações, a própria questão da Anvisa, que faz uma padronização, logicamente pelo interesse dos laboratórios químicos, que são muito fortes no mundo todo, as empresas farmacêuticas, limitando esses tipos de trabalho porque não é interessante a eles. Então havia necessidade de fazer a pomada aqui em Portugal. Então, mediante a essa condição,
os espíritos pediram em especial, o nosso Dr. Marco Antônio, para que nós fizéssemos uma jornada, e uma jornada longa. Estivemos 57 dias em abril, maio e junho, tivemos fazendo 50 palestras, agora retornamos a pedido dos espíritos, porque não poderíamos estar aqui, mas tendo em vista as coisas estarem vindo do Brasil, tendo em vista ainda visitarmos algumas casas que nós não tínhamos ido. Então, nesse compêndio de 75 casas espíritas, nós poderíamos dizer, João, nós poderíamos dizer, Rui e Diana, que já temos aproximadamente 40 casas que disseram que vão participar da pomada. E temos aqui umas 12, 15 casas que estão participando diretamente dessa pomada. Nós fomos, Rui, nessa jornada que estamos terminando aqui em Viseu, nós estamos e recebemos uma orientação do Dr. Marco Antônio, que sentássemos com o Costeira, que sentássemos com a Diana, com você, com o pessoal aqui que está na organização da pomada, para podermos ver a possibilidade, porque algumas casas levantaram uma questão e eu achei ser bastante coerente, que seria difícil esse pessoal estar se locomovendo, questões de idade, até mesmo questões financeiras, para Viseu uma vez por mês. Se havia a possibilidade de nós montarmos um seminário, por exemplo, um dia todo, em algumas regiões de Portugal, para podermos então fazer esse seminário, levar a preparação da pomada, para que essas casas pudessem então enviar os dirigentes que participaram dessa reunião na próxima pomada. Conversamos com a Diana, com você, Rui, conversamos também com o Costeira e percebemos que foi uma boa ideia, que a espiritualidade está encaminhando corretamente todo esse trabalho e já estamos organizando para o ano de 2016 já alguns polos em Portugal, algumas regiões que estarão sendo convidadas, pessoas que queiram participar. Entendemos que quando a pomada foi proposta de fazer em Portugal, o amigo espiritual deixou uma mensagem também para o Costeira, que nós deveríamos fazer da pomada e de Viseu a unificação de Portugal. E eu tenho visto, Rui, com muita alegria, esses dias tivemos um almoço na casa do nosso Galvão, você estava junto, com muita alegria vimos ali dois grandes representantes do movimento espírita que passaram pela Federação Espírita Portuguesa, sentado na mesa, o nosso irmão João Xavier, o nosso irmão Arnaldo Costeira, não é? São essas forças falando da pomada, e é essa força que vai fazer com que a pomada realmente seja preparada, mas preparada verdadeiramente. Nenhum momento sendo preparada em questões de competição, mas em questão de amor. Sérgio, falou ainda agora mesmo sobre as questões das dificuldades que há em na pomada chegar a Portugal, muito por questões legais e falou inclusivamente da indústria. Eu gostaria só de dar um testemunho, porque há uma certa preocupação. Aqui na Europa e principalmente em Portugal há muitas exigências ao nível das condições em que mesmo medicamentos, alimentos, enfim, há uma lei muito rígida quanto às condições físicas e da asepsia em que elas são preparadas. E eu gostaria de dar o testemunho que eu sou farmacêutica já vai fazer 16 anos e sempre fui responsável, porque a pomadinha Chico Xavier não é um medicamento industrializado no sentido em que nós o conhecemos, é um manipulado. Pronto, e eu sempre fui responsável nas farmácias em que trabalhei pelo laboratório de manipulados e inclusivamente era eu que os manipulava. E eu gostaria de dar um testemunho que em questões de asepsia nunca em toda a minha vida profissional eu manipulei nas condições ascéticas. Nos laboratórios de medicamentos homeopáticos onde eu trabalhei existia alguma asepsia, mas nas condições ascéticas em que eu assisti em Itapira na preparação da pomadinha Chico Xavier este ano em março,
Eu nunca trabalhei nessas condições ascéticas, portanto, a problemática da asepsia na confecção da pomadinha Chico Xavier está fora de questão, é plenamente cumprida. Sim, é verdade, Ana. Isso é uma das coisas que nós não abrimos mão. Porque eu penso que quando nós vamos nos propor a fazer um trabalho, mesmo que caritativo, nós temos que ter todos os cuidados, nós temos que ter toda a preparação. Tenho na nossa casa uma equipe de médicos, tenho na nossa casa uma equipe de farmacêuticos, fizemos um estudo elaborado como deveria ser o ambiente, a preparação da higiene, a preparação dos trabalhadores, para que pudéssemos fazer o melhor possível nessa área. Então, realmente, esse é um dos motivos pela qual nós não abrimos mão na nossa casa e aonde nós estamos implantando a pomada com referência à preparação. Entendemos, Diana, que fazer a pomada por fazer não tem valor nenhum. A pomada, fazer por fazer, ela não tem valor porque a substância mais importante não vai ter. A asepsia é um dos componentes idealizado pelo amor para podermos então fazer com que ela tenha todos os seus aspectos importantes, científicos, para podermos trabalhar em nome do Cristo. Eu fico contente de ouvir, por exemplo, uma profissional como você, que trabalha há muitos anos nessa área, não está saindo agora de uma faculdade, de uma universidade, que já tem uma ampla experiência trabalhando nessa área. Eu fico satisfeito de saber que realmente nós estamos no caminho correto e é esse caminho que tem ajudado muita gente. Gostaria até, Diana, de falar um pouquinho mais. Quando eu estive em abril, maio e começo de junho, eu levei a cada casa algumas pomadinhas. E eu tenho recebido, nesses meses que passaram, mensagens pelo Facebook, mensagens pelo meu e-mail, das pessoas contando o que aconteceu com elas passando a pomada. E eu confesso que essa emoção muitas vezes toma conta de minha alma. É de saber que todo esse nosso esforço, que todo esse nosso empenho, que toda a dedicação que está sendo empenhada, não só por mim, por todos vocês que estão participando da pomada, nós então chegamos à conclusão de que é o caminho certo. Então, qual foi a nossa primeira discussão quando tivemos lá em Itapira, até no final da pomada? Você vai se lembrar, Diana, eu, você, o Rui e o Costeira, estava também o seu primo, o Paulo Costeira, e nós conversando, você disse assim, mas eu quero em Portugal uma pomada igual essa. E eu me lembro das minhas falas que eu te disse, se não for para ser assim, não conte comigo. Ou nós fazemos algo organizado, sério, ou nós não fazemos. Porque também sabemos, Diana, que se tem o mundo espiritual, os benfeitores dispostos a colaborar, nós temos que tomar um cuidado também, porque existem as trevas, os espíritos que estão trabalhando para tentar derrubar tudo. Se no nosso grupo tem 2 ou 3 despreparados, logicamente a equipe espiritual irá anular esses nossos irmãos. Mas se a pomada tiver mais da metade dos seus componentes totalmente despreparada, com certeza nós vamos ter uma pomada com sérias complicações e o mais interessante, a pomada não terá efeito nenhum. Ou seja, em termos espíritas, a pomadinha Chico Xavier, quer dizer, para quem tiver um receituário médico, deve manter o receituário médico que tem e usar a pomada, deve abandonar o receituário médico. No fundo, a questão é esta: a pomada é milagrosa, resolve todos os problemas e mais alguns, não resolve? Olha, Rui, bem colocada essa pergunta, porque diante de tudo isso que nós estamos estudando, nós vamos começar com uma frase de Jesus. Relembremos que todas as vezes que aqueles que foram curados por Jesus foram
a agradecer, Jesus então disse: não agradeça, foi a tua fé que te curou. Então a pomada não é algo milagroso. A pomada, ela é algo de fé. O que é alguma coisa de fé? Quando eu pego um pote de pomada que tem dentro dela uma magnetização de corações que se prepararam para trabalhar no campo do bem, e quando eu coloco o meu dedo, faço uma prece, coloco aquela pomada no lugar em que eu estou passando por um problema físico, por que temos recebido no feedback as curas? Porque, na verdade, as pessoas estão entrando numa faixa vibratória positiva. Quando nós passamos a pomada, necessário se faça que façamos sempre fazendo uma prece e usando a pomada de cima para baixo. Sempre numa prece. Um outro fator interessante, Rui, da sua pergunta, é que é importante nós esclarecermos que as pomadas têm que ser administradas dentro da casa espírita, associada a um tratamento espiritual, que vai ser por aquele que distribui a pomada ou pela equipe que irá distribuir a pomada, as orientações. Olha, o tratamento vai ser 5 semanas, 4 semanas, sempre vindo ouvir o Evangelho e o passe. Mas a recomendação mais importante, que foi o início da sua pergunta, é em nenhum momento substituir a pomadinha pelos remédios indicados pelos médicos. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto e permitir que o seu médico possa amanhã te libertar dos remédios que ele mesmo transcreveu. Não podemos substituir a pomada achando que é algo milagroso e não precisamos mais dos remédios que temos na Terra. Vou lembrar que o Chico sempre dizia: abençoada medicina, que nos traz o remédio para nos auxiliar na cura do nosso corpo físico. E a pomadinha, Rui, vai agir no nosso perispírito. E é por isso que o remédio da terra, a pomadinha, vai cuidar do psíquico, somático, espiritual. Psíquico, a nossa mente. Somático, o nosso corpo. Espiritual, muitas vezes até através da prece, aqueles irmãozinhos que estão nos perturbando e que nos leva aos quadros de doença. Sérgio, aproveitando que estamos a falar nestas questões místicas que muitas pessoas podem associar à pomada, eu gostaria de relembrar que efetivamente nós sabemos que as nossas dores têm origem na nossa responsabilidade, não é? Portanto, nos atos que nós temos e se não desta vida, de outras existências. Mas também sabemos que existe o bem e o mal sofrer. Portanto, nós não temos que necessariamente termos que sofrer com dor. E eu recordo-me que Chico Xavier respondia a alguém que lhe questionava sobre os benefícios que a medicina traz e os medicamentos que foram sendo descobertos ao longo do tempo, que lhe questionavam se era tudo por permissão divina. Ele respondia, obviamente, que sim. A medicina surgiu e os medicamentos surgem precisamente para o alívio das nossas dores, porque nós não temos que sofrer desmesuradamente. Então, gostaria também que falasse um pouco sobre, obviamente que nós temos que resgatar as nossas dívidas e, portanto, está o merecimento em tudo, e a pomada não tem que resolver necessariamente todos os nossos problemas, porque o merecimento e a lei da causa e efeito é uma lei divina também, não é? Portanto, é verdade, por isso que nós não podemos fazer um trabalho de divulgação que a pomada é milagrosa no sentido de curar toda a gente, de curar todas as pessoas, porque não é verdade.
nós relembramos que Jesus falava da questão do mérito. E é importante também, Diana, nós relembrarmos que nós precisamos cultuar a fé. Muitas das nossas dores podem se enquadrar em duas questões. Eu vou fazer-me relembrar que em estudos realizados por grandes cientistas, que deixaram eles realmente bastante preocupados, é que 80% das doenças que as pessoas apresentam no seu dia a dia é chamado doenças ocultas. Essas doenças têm características especiais, específicas, denotando essa ou aquela doença. Quando se passa pelas máquinas, pelos equipamentos, consegue não identificar aquela doença, dando a uma certa ideia de que às vezes o doente está simulando, ou às vezes que a doença não existe, já que a pessoa está dando e tendo todos os sintomas naturais. Vejamos que há muitas doenças que são provenientes do nosso desequilíbrio mental. Veja, Diana, veja, Rui, acompanhe, telespectador, atentamente, que todo o nosso programa de hoje está falando do pensamento. Nós poderíamos, se alguém perguntasse, vamos resumir todo o nosso programa hoje numa palavra? Vamos, pensamento. Então vamos imaginar que pelo nosso desequilíbrio, pela nossa negatividade, pelo nosso desajuste espiritual, muitas vezes nós recebemos companhia de espíritos que também passam pelos mesmos problemas que nós e que acaba muitas vezes interferindo no nosso pensamento. E aí essas pessoas se aproximam de tal maneira que às vezes elas desencarnaram com determinadas doenças e ao se aproximar de nós, elas repassam para nós todo o seu sintoma. Então, quantas vezes nós acompanhamos na casa espírita pessoas que vieram para o tratamento e percebíamos que eram casos espirituais. Tive uma senhora, Diana e Rui, muito interessante. Ela veio com um quadro que se denotava um quadro obsessivo daqueles bastante difícil de se resolver. Quando ela entrou na sala de atendimento fraterno, o nosso Dr. Marco Antônio pediu para que ela passasse 4 vezes por dia a pomadinha na região do coração, sempre fazendo uma prece. E quando aquela pessoa saiu, eu indaguei ao nosso Marco Antônio, doutor Marco Antônio, mas por quê? Ela não tem nada no coração. Ele diz, pois é, meu filho, essa mulher faz muitos anos que não sabe fazer uma prece. Quando ela parou de fazer a prece, ela se associou a um grupo de espíritos trevosos. E agora, como ela está muito doente e está pedindo socorro, quando ela começar a usar a pomadinha, ela vai começar a fazer prece. É quando nós vamos ter a oportunidade de se aproximar dela para auxiliar no que ela necessita. Então veja que a pomada não é apenas para cuidar do nosso corpo, como você muito bem perguntou. Porque a maior parte das nossas doenças, Diana, não está no nosso corpo. Está no nosso perispírito, que trazemos de passados criminosos, em que a dor se estabelece pelo desequilíbrio do nosso pensamento. O povo tibetano, vale a pena ler a origem do povo tibetano, a maneira como eles pensam. Eles conseguem curar uma dor pelo pensamento, o pensamento positivo, demonstrando para nós que o nosso equilíbrio, analisando o seu bem, gera-se um contexto de manter-se o nosso corpo em perfeição. Por isso, podemos afirmar
categoricamente que não é só passar a pomadinha, é apenas ter também, e também não criar um misticismo e nem ser mítico quando se fala em pomada, mas sim usar a pomada com fé, como Jesus nos ensinou. E aí eu tenho a certeza que se nós não tivermos a cura, vamos ter pelo menos o alívio. Mais alguma questão, Diana? Sérgio, agradecendo penhoradamente toda a simpatia, toda a dedicação, toda a disponibilidade. Uma última mensagem. Nós queríamos agradecer primeiro a Deus pelo dom da vida. Depois a Jesus, o nosso Senhor, Mestre, que é o guia e o modelo de nossas almas. Agradeço ao nosso amigo espiritual e ao mundo espiritual, pelo auxílio que temos recebido, pela ajuda de conforto, de esperança. Agradeço aos companheiros do movimento espírita, em especial da minha casa, do Perdão, Amor e Caridade, e da minha segunda casa, que é a SEV, na qual tenho a certeza de já ser um dos trabalhadores desta casa, como fui recebido como um dignatário, filho de Deus, na condição de um irmão. Agradeço ao povo português por esse carinho intenso que eu tenho recebido. Esse carinho que me faz até me emocionar. Porque me lembro quando Pedro, preocupado com a partida do Cristo, ele pergunta: Senhor, como é que nós ficaremos sem a tua presença? Como é que nós nos reconheceremos? E Jesus, o amigo inigualável de todos os momentos, nos diz: conhecereis os meus discípulos e os meus seguidores, por muito, mas por muito mesmo se amarem. E é esse amor que a doutrina espírita resgata em nosso coração, relembrando o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando em uma mensagem nos faz relembrar: cabe ao Espiritismo cristão o compromisso de estabelecer na terra o cristianismo redivivo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que Jesus nos ilumine, hoje e todo sempre.